Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das poucas passagens do Evangelho, da vida de Jesus, que é contada pelos 4 evangelistas, é quando Jesus purifica o templo. E ele vai usar um chicote. Ele usa um chicote, mas ele não chicoteia ninguém. O chicote de Cristo. O que significa o chicote de Cristo? Porque Jesus teve tanta autoridade e firmeza ao ponto de ter que usar um chicote? Por que esse tratamento de choque que Jesus faz? Vamos entender a importância do chicote de Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de São João, no capítulo 2, logo após as bodas de Caná. São João é o único a colocar essa passagem logo depois das bodas de Caná, no início do ministério público de Jesus. Os outros evangelistas, nós chamamos de evangelhos sinópticos, porque fazem uma sinopse, um resumo da vida de Jesus, colocam esse acontecimento quando Jesus sobe a Jerusalém, e ele é aclamado pelo povo no domingo de Ramos, e quando ele chora sobre Jerusalém ingrata, Jerusalém que matas e apedreja os profetas. Jesus chora sobre Jerusalém, que não reconhece o tempo em que ela é visitada. Mas São João coloca no início da vida pública de Jesus. Por quê? Porque esse templo, segundo São João, que precisa ser purificado, somos nós. E se for preciso para purificar o templo, Jesus vai usar o chicote. E vamos entender que é um gesto de amor, que não é de violência, mas de firmeza de amor, como uma mãe amorosa que vê o filho fazendo algo errado e o corrige, e o retira daquela situação de perigo. A mãe retira com firmeza, como diz na carta aos Hebreus: se Deus não nos corrigisse, não seríamos filhos. Qual é o filho que o pai não corrige? E nos corrige para o bem. Na hora da correção, dói. Parece que aquela correção não é boa, porém, os frutos da correção são sempre maravilhosos. Eu tenho 3 filhos, já estou com 9 netos. Mas eu e a Neuzinha, o amor da minha vida, sempre tivemos firmeza e sempre fomos unidos na correção dos filhos. Por isso nossos filhos são de caminhada, pregam a palavra de Deus também. E eu me lembro de uma ocasião em que meu caçula, Gabriel, que já vai completar nesse mês de outubro 37 anos, ele me deu a graça de homenagear o avô. O neto número 9 chama-se Roberto Tanus Neto. Uma honra para mim, um avô e um pai que amo tantos filhos. O Gabriel havia feito algo que precisava de uma correção, algo que precisava ser corrigido com firmeza.
E sempre que eu ia corrigir os filhos, eu sentava com eles, conversava com amor. Porque pai não castiga na raiva, na emoção. Você não pode fazer isso. O castigo tem que ser aplicado na medida certa e com sentido terapêutico. Sentei ali com Gabriel, de frente de mim, e fui conversando com ele do que ele tinha feito errado. E eu perguntei para ele: o que você merece? Se você estivesse no meu lugar do pai, o que você faria? Gabriel disse: pai, eu mereço umas boas cintadas. Você tem certeza que é isso que você merece? É, pai. Se eu fosse pai, eu tinha que fazer isso. Então fique em pé. Ele ficou em pé esperando receber as cintadas. Eu o abracei e o beijei. Ele chorou tanto nos meus ombros de pai. Ele disse que aquela correção doeu mais do que uma cintada. Eu disse: eu te amo, filho. Eu tenho certeza que tu vais melhorar, que não irás errar mais. Ele nunca esqueceu essa correção de abraço de amor. É assim que Deus faz conosco. Dói ser corrigido, mas ai daquele que não é corrigido e que cresce no erro. Por isso Jesus, ele vai corrigir com amor. Não podemos ver essa passagem separada do amor. O mesmo Jesus que vai chorar sobre Jerusalém é o mesmo Jesus que depois vai entrar no templo e vai encontrar algo que ele não quer que exista no templo. Vamos entender essa passagem lendo na visão de São João o que Jesus faz. Versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Presta atenção. Por que havia esse comércio no templo? O templo era o lugar do sacrifício, de oferecer a Deus algo que lhe custava muito. Nós não podemos nos matar para oferecer a Deus. Nós não podemos nos sacrificar. Porém, nós podemos sacrificar algo, oferecer algo a Deus que signifique muito, que nos custe caro. Os peregrinos vinham a Jerusalém para oferecer 3 tipos de sacrifícios: os sacrifícios pacíficos, os sacrifícios pelos pecados e os sacrifícios para o holocausto. E quando eles vinham de longe, era necessário que se sacrificasse um animal puro, que tinha sido criado pelos sacerdotes. Eram animais só para o sacrifício. E quando chegavam no templo, eles traziam moedas estrangeiras que tinham esfinges, figura do imperador, figuras de César. E essas moedas não podiam ser oferecidas, tinham que ser trocadas. Por isso havia os cambistas que recebiam as moedas romanas, gregas, ou até mesmo romana, ou até do Egito. E ali eles trocavam a moeda, mas o câmbio eles que estabeleciam como espertalões. E existiam também os comerciantes de animais, que compravam os animais dos próprios sacerdotes e os vendiam ali.
Por isso ali era um lugar também de comércio, que muita gente fazia vista grossa. E Jesus olhou aquilo e não ficou feliz. Eram pessoas que se aproveitavam do templo, pessoas que usavam o templo não para servir a Deus, para enriquecer com segundas intenções. Nós chamamos de vendilhões. Aqueles que estão no templo e não têm intenção de servir a Deus, mas de explorar a boa fé de quem está na casa de Deus. Vendilhão é alguém que parece bom, alguém que está ali no templo que parece que faz o bem, mas na verdade a sua intenção não é servir a Deus, é outra. E o que Jesus faz? Jesus faz um chicote de cordas como esse aqui, que está na minha mão. Jesus faz um chicote de cordas, que é diferente do azorrague. O azorrague era um instrumento do carrasco. O azorrague é diferente desse chicote feito de cordas. O azorrague era um chicote que tinha 7 cordinhas, e na ponta de cada cordinha tinha pedaços de osso do joelho do carneiro e pedaços de ferro pontiagudos, de modo que quando se acertava o supliciado, o chicote ficava pregado. Com a mesma força que o carrasco tinha para açoitar, ele tinha para arrancar. Era um instrumento de desfiguração. Esse tipo de carrasco, não esse, o azorrague, o gato de 7 caudas, foi usado pelos alemães nazistas na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Eles fizeram um chicote, ou gato de 7 caudas, ou azorrague, igual ao que tinha sido chicoteado Jesus. A lei mandava dar apenas 40 açoites, mas os carrascos com medo davam 39, 40 menos uma, para não passar da conta, senão eles poderiam ser castigados com a lei de talião, dente, olho por olho, dente por dente. Então eles chegaram à conclusão que o azorrague, o gato de 7 caudas, nenhum ser humano suportava mais do que 40. Porque à medida que o chicote azorrague era acertado nas costas, nádegas, pernas, barriga, peito, menos rosto, porque senão a pessoa ficaria cega na hora. À medida que ia arrancando pedaços de carne, chegaram à conclusão que saíam aproximadamente 500 pedaços de carne. Ficava nervo, a mostra nervos, ossos. Deram em Jesus o limite da resistência humana. 39. E no templo, Jesus foi açoitado, amarrado a uma das colunas do templo. Então Jesus não usou azorrague, usou um chicote feito de cordas, o mesmo que era feito pelo sacerdote. No capítulo 17 do livro do Levítico, 16 e 17, o sacerdote ia purificar o templo naquilo que era a festa judaica do Yom Kippur, ou purificação. O sacerdote sacrificava o cordeiro, molhava no sangue e ia jogando o sangue sobre o templo. Ia purificando, depois lavava-se tudo com a água purificada. Mas o sacerdote usava um aspersório feito de cordas. Foi o mesmo que Jesus usou, um chicote feito de cordas. Ele vai tirar do templo que está errado, mas a palavra não fala. Jesus
não acertou o chicote em ninguém. Veja o que São João nos diz, que é muito esclarecedor. Veja aí. Ele fez o chicote de cordas, versículo 15, e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui, e não façais da casa do meu pai um lugar de negociantes, uma casa de negociantes. Lembraram-se então do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram os judeus: que sinal fazes? Que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Ou seja, com que autoridade você está fazendo isso? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós esse templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mais ou menos uns 70 a 80 anos antes disso aqui, tinha sido iniciado a reforma do templo. O templo de Salomão, que tinha sido parcialmente destruído por Nabucodonosor, ele foi reerguido e reformado por Herodes o Grande, que enfeitou, arrumou, colocou, mas levou 46 anos essa reforma. Então os judeus falam: 46 anos foram necessários para reerguer o templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, vocês estão entendendo o gesto de Jesus ao pegar um chicote? O mesmo amor com que Jesus chorou sobre Jerusalém, ele chora sobre o templo. E São Paulo vai nos dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16: ou não sabeis que sois um templo de Deus, e que o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós? E no capítulo 6, versículo 16 diz: vós sois um templo onde habita Deus, fostes comprados por um grande preço. O preço para nós nos tornarmos um templo onde habita Deus está aqui. O preço de um sangue derramado na cruz. São João fala, quando vai batizar Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira e carrega o pecado do mundo. Logo após a purificação do templo, que era feito com o aspersório com cordas, era sacrificado o cordeiro. O sangue era derramado ali no templo. O sangue era ali jogado, e Jesus, ele tem o seu sangue parcialmente derramado ao ser açoitado, amarrado a uma coluna do templo. Só que o cordeiro tinha que ser sacrificado fora do templo, na sexta-feira, antes da festa do sábado. Jesus morre fora do templo. Ele tem todo o seu sangue derramado. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que com seu sangue nos purificou. Por isso eu quero falar para vocês
dos 5 vendilhões do templo, que é urgente que Jesus tire de nós. Que nós temos que pedir a Jesus: Senhor, retira de nós esses 5 vendilhões do templo. Lembre-se de algo muito importante. Existe algo que chama ira santa, conforme São Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, mesmo em cólera não pequeis. Nós podemos ser inclusive alguém que no momento de ira, no momento de dor, nós podemos nos levantar contra toda injustiça, nós podemos nos levantar contra todo mal, nós podemos levantar a voz e dizer: não aceito isso. Principalmente se você tem um filho amado, uma filha amada, você quer arrancar aquela pessoa todo o mal, você quer arrancar o pecado, você quer arrancar aquilo que não é de Deus, e por isso você abraça, você corrige, você ama. É isso que Deus faz conosco. Ele usa o chicote. Repita comigo: Jesus, se o Senhor usa um chicote, não foi para chicotear ninguém, foi para tirar a bagunça do templo. Mais uma vez, Jesus, o Senhor tirou a bagunça do templo. Bem forte: Jesus. Deus não está ouvindo, não. Jesus, se tiver algum vendilhão do templo dentro de mim, pode tirar. Arranca ele, nem que seja a força de chicote. Nem que seja a força de chicote. Qual que é o primeiro vendilhão que Jesus tem que tirar de nós? O orgulho, a prepotência. O orgulho me faz sentir acima de todos. Não aceito crítica. Falo de mim. Eu sei tudo. Eu não preciso aprender. Um vendilhão que tenta se instalar dentro de nós, que somos templo, é o orgulho. Onde você não aceita sentar no lugar, o último lugar. Onde você quer ser servido e não servir. Onde você acha que merece todas as honras, todos os aplausos, tudo que vem de Deus é só para você. Você conhece alguém da sua família bastante prepotente? Aquela pessoa que só fala de si. Tudo é melhor. Rasta papo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu filho é melhor. Você conhece pessoas orgulhosas assim? Conhece? Você consegue ficar muito tempo perto de uma pessoa dessa? Não. Qual que é o contrário do orgulho? A humildade. Santo Tomás de Aquino fala que o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. O orgulhoso é aquele que quer fazer de si o centro e não Jesus. Ele quer fazer de si o templo. O templo dele é o centro de tudo e não Deus é o centro. Eu sou um templo onde habita Deus. Você é um templo onde habita Deus. Eu não posso ser o seu centro, o centro da sua atenção, o centro do seu chamado. Não, é Jesus. Quantas vezes nós temos que lutar contra este maldito vendilhão, que ele vem se instalando em nós, principalmente quando a pessoa está muito tempo nas coisas de Deus.
ela quer o poder. Ela persegue inclusive aquele que pode tirar o seu lugar. Eu quero estar nas coisas de Deus, não para ter lugar na primazia. Eu quero que Jesus esteja comigo. O orgulhoso é aquele que divide. É aquele que semeia confusão. Porque a intenção verdadeira do seu coração não é servir a Deus, mas a si mesmo. Foi o orgulho que fez com que Satanás fosse expulso do paraíso. Foi por causa do orgulho. Quando Deus criou o mundo invisível, os anjos, criou os perfeitos, lindos, imortais, inteligentes ao extremo. Mas depois Deus criou o mundo material. E para coroar o mundo material, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu uma alma imortal. E Deus quis se fazer um de nós. Deus se humilhou, vindo do céu, para se unir à nossa natureza humana. Como dizia Papa Pio XI, Deus nos ama de 3 maneiras: divina, espiritual e sensível. Deus sente. Deus quis se unir ao homem para sentir o que sentimos, para tocar, para abraçar, para amar na plenitude de um Deus que não quis apenas ser só no céu, mas quis ser um conosco, se humilhou. Mas Satanás, o anjo mais perfeito de Deus, não quis. Eu sou muito belo. Por que vocês não, os outros anjos, por que vocês também precisam obedecer a Deus? Satanás ficou inflado de um amor próprio ao exagero. Amor próprio é necessário, sim, mas não acima do amor a Deus. Os anjos ficaram inflados. Viva a sua vida independente, viva a vida à sua maneira. Por que você precisa de Deus? Você pode ser feliz, você é muito belo, você é poderoso, você tem tudo. Mas lá no paraíso, um arcanjo inflamado de amor gritou: quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. De novo, quem como Deus? E Satanás foi expulso pelo mais inflamado de amor de todos os arcanjos, São Miguel. O orgulho de Satanás fez ele ir para o inferno. O orgulho pode nos levar ao inferno. Pisa no orgulho. Pede agora: Jesus, repita comigo: Jesus, eu te peço agora, retira de mim esse vendilhão. Fala para Jesus: acerta esse chicote na mesa dos cambistas. Afasta, Jesus, esse comerciante dentro de mim. Eu não quero ter comércio, eu quero ser adorador. Purifica meu templo desse vendilhão. O segundo vendilhão que Jesus quer retirar, que Ele quer chicotear, não para acertar ninguém, para tirar o pecado. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Ele quer tirar o vendilhão. O segundo vendilhão chama-se inveja. Inveja vem do catecismo que diz Santo Agostinho: invidia, do latim, olhar como aos olhos. No catecismo 2539, Santo Agostinho fala assim, que a inveja designa a alegria sentida diante da desgraça do outro e o desprazer causado pelo seu sucesso. Da inveja brotam as piores ações,
Os maiores pecados da humanidade foram cometidos por causa da inveja. Por que Caim matou Abel? Abel não fez nada. Por que José foi vendido por seus irmãos aos escravos, para ser escravo? Por seus irmãos. Por quê? Inveja. A inveja faz a pessoa querer ser o centro também. Você quer ser paparicado. Você não aceita que outro tenha mais valor que você. E se você vê alguém sendo usado por Deus, a pessoa se irrita. Quantas vezes nós, que servimos a Deus, somos perseguidos porque Deus nos usa na sua misericórdia? Eu agradeço a Deus todo dia que Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. Mas eu reconheço que Jesus faz milagres através desse pobre servo. E quantas vezes eu já vi pessoas que ao invés de se alegrar vendo os milagres, ficam com inveja, perseguem. É como um jogador de futebol que faz gol. Não interessa quem fez o gol. O que interessa é que meu time está ganhando. A inveja faz a pessoa desejar o que o outro tem. Tudo bem até aí. Mas procura tirar o que ela tem para não ficar à frente dela. Lá no livro do Eclesiastes, capítulo 4, versículo 36. Perdão, capítulo 7. Capítulo 37, versículo 7 diz assim. Eclesiastes 37, 7. Esconde teus planos àquele que te tem inveja. Já contou o plano para o invejoso? Já? E o que aconteceu? O invejoso solapou seus sonhos. Nós temos um ministério junto, o Ironi. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu quero que ele seja usado por Deus. E nós zelamos do ministério um do outro. Aqui não tem inveja, tem amor. Nós sempre nos amamos assim. Esse amor, querer que o outro cresça e zelar por ele. Esse amor. O amor me faz vibrar com o outro. Por exemplo, a pessoa que eu vejo aqui que tem a maior inteligência aqui, esse cabeção aqui, ó, o Danilo, eu não sei quantos livros ele devora por semana. Eu admiro o dom dele, a sabedoria, admiro. Eu torço por ele. A inveja faz o contrário. Por que ele está melhor que eu? Por que ele foi chamado e não eu? Por que ele está ocupando esse espaço de coordenador e não eu? Por que ele foi chamado para pregar e não eu? Não, o invejoso é aquele vendilhão que está dentro de nós, que faz a gente achar que é melhor que os outros. Repita comigo: Jesus, retira de mim este vendilhão. Eu não quero ser invejoso. Dai-me um amor profundo para amar quem tem inveja de mim e quem me persegue por causa da inveja. Presta atenção, você não vai bater de frente com essas pessoas que tem inveja de você. Você vai amar. Você não concorda com ela, mas ama. Continua sendo o que você é. Não se preocupa com quem tem inveja de você. Terceiro vendilhão que nós temos que tirar de dentro de nós: a vaidade. Olha, gente, eu descobri que eu estou com muita vaidade. 68 anos, vaidade. Vaidade.
Tem alguém aí perto de você que passou dos 60 e fala assim: vaidade. E vai mais ainda, se Deus quiser. Mas a vaidade é diferente. É você querer o aplauso para você, o prestígio para você. Diga: eu não quero isso. Fala: eu não quero isso. Aplauda Jesus, diga: eu não quero. Olha, tem uma das passagens da Sagrada Escritura mais interessantes, que fala da vaidade. Herodes, e está lá no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 20. Não vou abrir. Herodes proferiu uma alocução ao povo, e o povo começou a aplaudir. Nossa, é a voz de um Deus e não de um homem. Herodes ficou todo inchado. E São Lucas, que escreve o livro dos Apóstolos, diz assim: e Herodes, roído de vermes, expirou. Um dos grandes historiadores do início da era cristã, Flávio Joséfo, não era nem cristão. Flávio Joséfo disse que Herodes morreu com a verminose, que os vermes saíam pelas suas narinas. Ele era colocado fora da cidade, ele morreu podre, roído de vermes. Repita comigo: vaidade cheira mal. Mais uma vez: vaidade cheira mal. Você não consegue ficar perto de quem é vaidoso. É fácil você ver a vaidade na pessoa. Cheira mal. Quando vai pregar, ela não dá testemunho, ela dá gabamunho. Já ouviu falar de gabamunho? Eu criei essa palavra. Aliás, eu não, a Neuzinha, né, bebê? Você que me falou que é gabamunho. O que é o gabamunho? Eu começo a falar: porque eu visitei tal país, eu fui para tal lugar, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho tanto. A pessoa vai pregar a palavra de Deus, é 10, 15 minutos falando de si. Perdeu tempo. Vaidade. Como diz o livro do Eclesiastes, vaidade das vaidades, não dá em nada. Repita comigo: Jesus, retira de mim esse vendilhão. Pode chicotear, pode acertar o chicote, Senhor. Tira o vendilhão da vaidade. Tira, Jesus. Uma das pessoas que eu vejo que mais belamente viveu o ensinamento da humildade foi Santa Madre Teresa de Calcutá. Aquela freirinha de menos de 1,50 m, pequenininha, enrugada. Onde ela passava, onde ela entrava, as pessoas choravam. Numa das idas dela na ONU, as pessoas perto dela choravam. Porque ela era o amor destituído de vaidade. Há uma passagem na vida de Santa Teresa de Calcutá que é muito bonito. Ela acabou com aquela cultura de deixar os mortos morrerem em monturos de lixo. Na Índia, mais de 200 milhões de indianos vivem na miséria, sem ter um teto, nunca dormiram sob um teto ou sob uma cama decente. E no final da vida, esses pobres coitados, moídos pela fome, eram arrastados pelos monturos de lixo e colocava fogo, e dava para ouvir o gemido das pessoas morrendo no meio daqueles, os moribundos ali, acabando a sua vida nos monturos de lixo. O que fazia, junto com as irmãs de caridade? Madre Teresa tirava aqueles pobres coitados, dava banho, limpava as feridas, às vezes com lepra, às vezes tirava bichos
que estavam já comendo a pessoa em vida. Era algo difícil de fazer, cheirava mal. E um dia, ela deu um banho numa pessoa, já estava morrendo. Eram as últimas horas de vida. E aquele homem olhava para cima e chorava. E chorava, e Madre Teresa perguntou: por que choras? Não estás feliz? Alguma coisa está doendo? Não, estou chorando, porque eu vivi a minha vida inteira como miserável, mas estou morrendo como filho de Deus. Quando uma repórter americana viu ela limpando lepra, ferida de lepra, mal cheirosa, aquela repórter com asco disse: nossa, eu não faria isso por dinheiro algum no mundo. Ela também disse: nem eu também. Tudo é por amor. O contrário da vaidade é um amor ao outro. Eu faço o outro centro, porque eu vejo nele Jesus. Eu vejo no outro Jesus. Por isso eu quero servir Jesus em você. Bate a mão no ombro do outro e fala: eu quero ver Jesus em você. Eu quero servir Jesus em você. Esse é o terceiro vendilhão. Quarto vendilhão que temos que tirar: a cobiça. Confia na divina providência. Quantas pessoas estão querendo usar as coisas de Deus para enriquecer? Deus vai sustentar você. Nesses mais de 45 anos, tem mais de 45 anos como ministro de cura e libertação, eu nunca cobrei um centavo para pregar. As comunidades ajudam no que pode, os irmãos ajudam no que pode, mas tem pessoas que querem estar nas coisas de Deus para aproveitar dos outros, para explorar. Não pode. A cobiça é aquela onde o padre Fábio Galdino disse há pouco, na parte da manhã. A cobiça não é ter bens, é o que fazer dos bens. Conheço pessoas muito amadas, ricas, mas tão benfeitores, tão caridosas, tão mão aberta. Repita comigo: dinheiro é como sangue. Se você segura, coagula, ele tem que circular. Você tem que fazer o bem com o que você tem. Fala para o seu irmão: faça o bem com o que você tem, mas não guarde para você. Não guarde só para você. Qual que é o quarto vendilhão que precisa ser expulso de nós? Qual que é? A cobiça. Quinto e último vendilhão do templo: falsidade, farisaísmo. É a pessoa que está nas coisas de Deus, mas é falso. Santo Expedito dizia assim: Senhor, repita comigo essa oração: Senhor, livrai-me daqueles que vêm a mim, que são servos do diabo, mas vêm disfarçados de belas virtudes. Você entendeu? O falso é aquele que bate a mão no seu ombro, mas puxa seu tapete, fala mal nas costas. O falso é aquele que está ali com a segunda intenção. Meu Deus, quanto de nós que vemos em paróquias, em grupos,
pessoas falsas e que estão ali não fazendo bem, dividindo a comunidade. Estão como vendilhões. A aparência é muito boa. O vendilhão parece que está fazendo algo bom, e está ali para vender o animal para quem vem de longe, e está ali para trocar uma moeda. Você que trouxe uma moeda que não serve, parece bom, mas a intenção é outra, a intenção é falsa, o coração é falso, o falso parece verdadeiro. Quem aqui já recebeu uma nota falsa, levanta a mão. Eu já ganhei uma nota falsa. Quando você pega o que é falso, você não vai passar o falso para frente. Você rasga aquela nota, ficou no prejuízo. Porém, o que passa uma nota falsa vai ser pior para ele. Ele acumulou um pecado grave, mortal. Se você passa falsidade para frente, fofoca, falso testemunho. Lembra, um falso testemunho pode destruir uma vida. Tem pessoas que a vida dela é falar mal do outro, é ser falsa. Se você não pode falar o mal, cale-se. Se você não pode falar bem da pessoa, cale-se. Silêncio. Vamos repetir os 5 vendilhões que nós temos que tirar. Vamos lá. Primeiro vendilhão, o orgulho. Repita comigo. Segundo vendilhão, vaidade. Terceiro vendilhão, inveja. Quarto vendilhão, cobiça. Quinto vendilhão, falsidade. Vamos rezar. Convido você que fique em pé para fazermos juntos essa oração. Gostaria de chamar o padre. Vem cá, padre Duarte Lara, para me ajudar a rezar. Se puder, vou chamar ele para rezar, porque esses vendilhões precisam de uma oração de libertação forte. Querido Pai do céu, eu te amo. Enche agora o meu pequenino coração do teu amor, do teu Espírito Santo. Do Espírito Santo arranque agora todas essas ervas daninhas. Sempre arranca, Jesus. Converte o meu pobre coração no meu coração, para que te ame cada vez mais, mais que a mim mesmo, mais que aqui mesmo, mais que aos mais queridos, mais que aos mais queridos, mais que a tudo. Mais que tudo, Eu te amo, Pai. Eu te amo, ó Pai. Que eu cresça sempre no teu amor. Que eu cresça sempre no teu amor. Amém. Eu quero te pedir, Jesus, arranca de nós essas ervas daninhas, esses gentilhões. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor afasta, principalmente de um coração, você que tem sido perseguido, incompreendido, você que foi até diminuído, humilhado. Você vai levantar a mão e vai dizer: Jesus, eu quero amar essa pessoa, ou essas pessoas que me invejam, que me perseguem. Tira de mim todo tipo de orgulho, vaidade, inveja, cobiça, falsidade. Não permita, Jesus, que o meu coração, todos esses vendilhões, venham tirar o teu espaço. Eu quero repetir a palavra do Salmo 68. O zelo por tua casa me consome. E eu vou pedir que o padre Duarte faça uma oração agora de libertação.
para que nunca mais esses vendilhões tomem posse do templo onde Deus habita dentro de nós. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, eu te suplico humildemente que mandes agora o sangue precioso do teu Filho Jesus, o preço da nossa salvação, do nosso resgate de todos estes vícios que nos separam de ti, que nos impedem de entrar no céu, que nos fazem, que nos destroem, que nos esmagam, que são fonte de toda a maldição, de caos, de divisão, de desordem. Senhor, eu te suplico humildemente, tem compaixão de nós. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade. Olha para o teu Filho Jesus, que de braços abertos na cruz, pagou por cada um de nós, Senhor. Pagou com o seu precioso sangue. Que esse sangue venha agora sobre toda a nossa vida, sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Nos lave de todo pecado, nos arranque das garras do inimigo, daquele que nos empurra ao pecado, daquele que nos quer escravizar no pecado, daquele que ri de nós quando caímos, daquele que acusa, daquele que é homicida desde o início. Vem, Senhor, com o teu sangue precioso, lava, arranca, destrói as cadeias. Levanta, Senhor, os teus filhos. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, pelos méritos infinitos da paixão, da morte, da ressurreição do teu Filho Jesus. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura a nossa família. Dai-nos a graça de fazer uma boa confissão. Dá-nos uma sincera contrição, um sincero arrependimento. Dá-nos dor sincera por cada um dos nossos pecados. Dá-nos a graça de perceber que foi a Ti, Senhor, que eu ofendi. Que foi a Ti que eu feri o amor de todos os amores. Aquele que é todo bem. Não tem ninguém bom senão Tu, Senhor. Sim, Senhor. Tem piedade. Derrama agora o Teu Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Muita libertação está acontecendo agora. Jesus está libertando os vendilhões que estavam em você. Toda invasão do inimigo que queria fazer com que você pensasse que é bom, falsas doutrinas, ódio no coração, receba em nome de Jesus agora a libertação de tudo aquilo que era vendilhão. Os vendilhões do templo agora caem por terra pelo sangue de Jesus. Levante os braços agora, celebre a libertação em nome de Jesus. Nenhum vendilhão, nenhum invasor ficará no seu coração. Jesus com seu sangue está libertando você. Glórias a Ti, Jesus. Senhor, vem Espírito Santo, e alabar e aliar. Libertar.